início do trabalho pela mesa. Eu agradeço a atenção. Bom dia. Para nós, organizadoras do livro e membros da mesa, é um orgulho estar aqui nesse lugar tão cheio de simbolismos para todos nós. E então eu vou apresentar rapidamente o livro, os principais aspectos que a gente gostaria de destacar nesse livro, e passar a palavra então para o Márcio, professor da Unicamp, de literatura, e para o meu advogado, professor Fábio Conde Comparado. Nosso advogado. Bom, então, primeira coisa, a gente trouxe um pequeno ramo de flores para lembrar que hoje é dia 25 de abril, data que comemora a Revolução dos Cravos em Portugal, e hoje também é o dia que se comemora a vitória da luta antifascista na Itália, onde as pessoas depositam flores no local onde estão enterrados, onde morreram os resistentes na Itália. Essas flores também fazem menção às mães que no Brasil, ao invés de depositarem flores nos cemitérios, as mães dos desaparecidos principalmente, depositavam flores em praça pública, principalmente na Cinelândia e na estátua Tiradentes, no Rio de Janeiro. Esse ramo de flores é uma pequena homenagem que a gente faz a essas mulheres, muitas delas hoje já mortas. Bom, então, eu gostaria de começar dizendo que essa nova edição revisada e ampliada do dossiê dos mortos desaparecidos a partir de 1964, livro editado em 1995-96, contém as biografias e o que foi possível recuperar da apuração das circunstâncias das mortes e desaparecimentos de 426 militantes que foram assassinados ou morreram em decorrência de torturas no Brasil durante a ditadura, entre 64 e 85. O livro contém ainda mais 10 casos de pessoas que foram assassinadas pelo Estado antes mesmo de 64, porque a lei de anistia e a lei 9.140 têm como referência o ano de 1965, os crimes cometidos a partir de 61, desculpe. Então, esses 10 casos se referem a esses crimes cometidos antes mesmo do golpe. 6 deles, se não me engano, ou 5, foram reconhecidos pela Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos da Secretaria Especial de Direitos Humanos. 5 dessas mortes foram reconhecidas, a responsabilidade do Estado. Bom, primeiramente a gente pensou esse livro como uma homenagem a esses 426 militantes, mas também homens e mulheres que morreram por suas ideias de revolução, de resistência à ditadura. Mas também é um livro que procura nos aproximar do passado para realizar a apuração da verdade e para buscar também a compreensão sobre o que aconteceu nesse passado recente. É um livro que se pretende intervir no presente. A gente busca se aproximar do passado para fazer a crítica do presente. E é por isso que é um livro que debate ideias e propostas de intervenção política na atualidade. Esse livro também procura destacar o papel relevante, o papel de protagonistas e familiares de mortos e desaparecidos políticos
tiveram na luta contra a ditadura no Brasil e na luta pela justiça e verdade sobre esse passado. E na introdução do livro, a gente procura resgatar essa história da luta pela justiça e verdade nos anos 80 e 90, até os dias de hoje, e nos boxes que aparecem em ordem cronológica no decorrer do livro, a gente procura resgatar os momentos mais importantes dessa luta nos anos 70 e início dos anos 80. Mas a gente pretende com esse livro também destacar que as novas informações que nós trazemos, os nomes novos que a gente revela, circunstâncias, novos dados sobre circunstâncias de desaparecimentos, ressaltam que o ônus da prova ainda recai principalmente sobre os familiares. Essa é a principal crítica que nós sempre tivemos à Lei 9.140 e é a principal crítica que nós temos até hoje, nós familiares, de que sejamos nós, as vítimas, os principais responsáveis pela busca da verdade, pela pesquisa, pela investigação, e não o Estado e a sociedade. Fazendo essa crítica e essa denúncia, a gente espera mostrar mais uma vez que essa é uma tarefa política, uma tarefa pública, é uma tarefa tanto do Estado e da sociedade. Gostaria de destacar também que a comissão, apesar dos avanços que a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos obteve na recuperação de dados sobre circunstâncias de morte e desaparecimentos, essa tarefa ainda é principalmente obra dos familiares e a própria comissão não realizou um trabalho sistemático de pesquisa nos arquivos do antigo SNI, hoje depositados no Arquivo Nacional desde o final de 2005. A gente gostaria de destacar que o livro de 1996, o dossiê de 1996, que baseou principalmente nos arquivos da Polícia Política, antigo DOPS de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná. Esse trabalho com os documentos policiais e militares, né, só foi possível porque nós confrontamos esses documentos com os testemunhos, com outras fontes. Não houve em nenhum momento, depois de 30 anos de trabalho, uma atitude inocente, né, com relação a esses documentos produzidos pela polícia, pelos militares. Eles só revelaram, nos ajudaram a desmascarar esses crimes na medida em que eles foram confrontados com os testemunhos e com outras fontes. Então, nós na época, em 92, denunciamos que, assim que abriu os arquivos do DOPS de São Paulo, denunciamos que esses arquivos haviam sido adulterados. Boa parte dos documentos tinham sido arrancados, páginas inteiras de relatórios haviam sido arrancados, os arquivos militares, as pastas todas, as gavetas todas vazias, e que a gente então sabia que o que a gente estava conseguindo recuperar nesses documentos era uma pequena parte do que realmente esteve nesses arquivos. Mesma coisa nós falamos em 2005, quando foram transferidos os arquivos da CNI para o Arquivo Nacional, e que a gente tinha consciência de que boa parte dos documentos que nos interessavam, principalmente, não estavam mais nesses arquivos, né? Nesse sentido, mesmo com essa limpeza, né, feita nos arquivos DOPS, a gente pôde recuperar uma série de dados, principalmente aqueles em que os próprios documentos policiais demonstravam contradição. Havia 2, 3 versões da mesma morte, né?
E através dessas contradições, em confronto com os laudos microscópicos, com os laudos de perícia de local, a gente pode provar que a maioria dessas pessoas não foram mortas em tiroteios, nem supostos suicídios, nem atropelamentos, mas sim por tortura. Então, preciso destacar que esses arquivos, embora sempre tenham passado por processos de limpeza, né, ocultando dados da sociedade, eles podem revelar sim muitas coisas. Mas é importante dizer que quando a gente fez para esse livro, a gente fez uma pesquisa sobre os desaparecidos na Argentina, ou os argentinos desaparecidos no Brasil, em que a gente pode recuperar uma série de informações, inclusive casos novos, a gente percebeu que boa parte da verdade recuperada na Argentina é baseada em testemunhos, porque os arquivos de lá, praticamente nenhum foi recuperado, apenas o arquivo da polícia da província de Buenos Aires, que fica em La Plata. Isso era um arquivo de inteligência que não contém documentos de operação. Então, o caso argentino e as novas descobertas que a gente fez nos remete à importância do testemunho. Há casos, por exemplo, nós temos um caso novo, são 5 casos novos de desaparecidos uruguaios ou argentinos, filhos de brasileiros, então a gente passou a considerá-los também brasileiros, em que, por exemplo, o Roberto Adolfo Valcajola, que desapareceu provavelmente no PCD de La Caixa, sabendo que ele desapareceu no PCD de La Caixa, porque há um sobrevivente que diz ter ouvido e visto essa pessoa lá. Em La Plata, esse PCD fica em La Plata, esse PCD, desculpa, é Centro Clandestino de Detenção, ou Campo de Concentração, como alguns chamam. La Plata é um lugar muito importante porque ali desapareceram muitas pessoas e lá desde 1938 surgiram os juízes pela verdade. São, por causa da anulação, por causa que ainda não havia acontecido a anulação das leis de obediência devida e ponto final, as pessoas começaram a iniciar ações pedindo esclarecimento dos desaparecimentos, quem era responsável por esses desaparecimentos, sem infelizmente, poder iniciar ações penais que fizeram ações civis. Só no caso de La Plata, o juízo pela verdade de La Plata, houve 800 testemunhos buscando esclarecer os fatos relacionados aos desaparecimentos em La Plata. Outro caso importante, que é o processo contra o repressor Miguel Echecolatz, o primeiro condenado depois da anulação das leis de ponto final e obediência devida na Argentina, recolheu 150 depoimentos. A importância desse testemunho é tão grande que a principal testemunha do processo do Miguel Echecolatz, José Júlio Lopes, desapareceu depois de fazer seu testemunho em 2006, e até hoje esse crime não foi esclarecido na Argentina. Então, nós queremos destacar que se no Brasil persistir a resistência em abrir os principais ativos militares para que a gente possa esclarecer o que aconteceu na guerrilha do Araguaia, o que aconteceu com os mortos desaparecidos políticos no Brasil, isso não é desculpa, isso não é empecilho para que se faça, que se haja esclarecimento da verdade. Nós conhecemos, sabemos dos nossos vizinhos, dos países vizinhos ao Brasil, que há várias formas de recuperação da verdade, ações judiciais, processos extrajudiciais como comissões de verdade, há uma série de procedimentos que, por exemplo, as madres da Praça de Maio sempre indicaram na Argentina que fizesse uma CPI sobre os desaparecimentos. Essa proposta não foi vitoriosa e se instalou a CONADEP, na versão das madres, para diminuir o poder de investigação que a CPI teria
e ali se registrou cerca de 10 mil denúncias sobre desaparecimentos, mas as investigações não prosseguiram porque a CONADEP não tinha poder de investigação. No Brasil, as famílias indicaram uma CPI da tortura, dos abusos aos direitos humanos de 75 e 79, e não tiveram essa vitória política. E depois, em função de toda a política, né, de esquecimento e silêncio que houve no Brasil a partir dos anos 80, passaram a reivindicar uma instalação de uma Comissão de Verdade e Justiça no Brasil. Eu gostaria de destacar ainda que essa proposta de Comissão de Verdade e Justiça que nós reivindicamos desde os anos 90 só faz sentido se a comissão formada for autônoma e tiver poder real de investigação, que era o que a gente esperava desde os anos 70, propondo uma CPI para denunciar e para investigar os casos de tortura e de abuso aos direitos humanos. Bom, queria lembrar que nós conseguimos levantar 20 nomes novos de mortos desaparecidos em relação ao que está no livro do relatório da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, o livro Memória à Verdade, Direito à Memória e à Verdade. São 53 casos novos em relação ao dossiê de 1996. Desses 29 nomes novos, a gente destaca os casos relacionados à Operação Condor. A gente conseguiu recuperar, por exemplo, o caso do desaparecimento do Caio Pi Alves, do Jean-Henri Raia Ribardi, francês que morava na Argentina, do Antônio Pregoni e Antônio Graciani, todos desaparecidos em 21 de novembro de 73 em Copacabana. O Caio Pi já era conhecido das denúncias de 79, mas esses 3 outros casos a gente descobriu pesquisando no Arquivo Nacional da Argentina, com apoio da Embaixada Brasileira na Argentina e com apoio do arquivo da província, da Polícia de Buenos Aires, que fica na paz. Esse caso é importante porque ele está conectado com o desaparecimento de Cerveira, em 5 de dezembro de 73, ele provavelmente está conectado com o desaparecimento do Edmur Péricles, também em dezembro, provavelmente em dezembro de 73. Os 3 teriam desaparecido em Buenos Aires e companheiros da mesma organização que a gente não conseguiu recuperar o nome, desses 4 que eu me referi que desapareceram no dia 21 de novembro de 73 em Copacabana. Esse caso importante foi o seguinte: através dele a gente pôde recuperar uma parte do que seria uma operação de extermínio organizada desde 73, de todas as organizações de guerrilha, de luta armada e de não luta armada no Brasil, que seria coordenada tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, no Cone Sul. Segundo os denúncias que nós estamos solicitando ontem, foi protocolado o pedido de investigação ao Ministério Público Federal. E nós estamos encaminhando esse pedido de investigação à Comissão Especial de Mortos Desaparecidos também. E já encaminhamos também esses dossiês para Mirna Doransky, a fiscal que cuida da causa Condor na Argentina, e estamos encaminhando esses pedidos de investigação para o juiz Baltazar Gassone, que cuida da causa Condor na Espanha. Esses dados, que devem ser melhor apurados, indicam que, segundo declarações de Marival Chaves, ex-membro do Código de São Paulo, ex-membro do CIE, Centro de Informação do Exército, ele deu o nome de pelo menos 5 pessoas que participaram dessa operação de extermínio, que desapareceu com mais de 80 militantes no Brasil e também militantes estrangeiros,
recentemente foi revelado pela ONG americana National Security Archive, documentos que revelam a participação do Brasil, a íntima participação do Brasil e entrosamento com o Batalhão 601 da Argentina, responsável pelo desaparecimento de muitos militantes, não só argentinos como uruguaios. Esse Batalhão 601, mais o CIE de Brasília, são responsáveis pelo desaparecimento do Horácio Campilha e da Suzana Binstott, no Rio de Janeiro, em 1980. Há um relatório do embaixador americano em Buenos Aires, relatando rapidamente o entrosamento e a participação do Batalhão 601 e o CIE, aí não sabemos em detalhes se era o CIE de Brasília ou o CIE do Rio de Janeiro, coordenando esta operação de desaparecimento desses dois militantes. Recentemente, em outubro de 2008, na Playboy, o principal responsável por essas operações, Paulo Magalhães, membro do CIE de Brasília ou do CIE do Rio de Janeiro, que é um dos responsáveis pelo desaparecimento de militantes em 74 na fronteira do Brasil, em Foz do Iguaçu, com a Argentina. Paulo Magalhães também estaria presente no Estádio Nacional em 73, quando do golpe no Chile, e seria o responsável, um dos responsáveis pela operação que desapareceu com esses 4 militantes em Copacabana, seria o responsável, inclusive, pelas operações no Cone Sul. Ele também participou dessa ação que desapareceu com os argentinos montoneiros, Horácio Campilha e Suzana Binstott, e declarou isso na revista Playboy ano passado, em outubro do ano passado. Outro responsável por essas operações de extermínio seria Aldir Maciel, que depois passou, em 74, passou a comandar o Belfort de São Paulo. Bom, calado esse depoimento de Paulo Magalhães, que seria responsável por todas as operações no Cone Sul desde 73 até 85, ele diz que a operação que desapareceu com Horácio Campilha e Suzana Binstott se chama Operação Gringo, porque o militante montoneiro que se transformou em oficial, policial, enfim, infiltrado das forças de repressão entre os montoneiros, o codinome dele era Gringo, por isso essa operação se chama Operação Gringo. Mas é importante destacar toda a participação dessas pessoas, é que tanto no Brasil, principalmente na Argentina, não só as testemunhas, os testemunhos que fizeram, principalmente através dos sobreviventes, mas os próprios militares e policiais, ora falaram porque acreditavam na impunidade e ora falaram porque foram forçados a falar em função de processos penais que correm até hoje na Argentina. São mais de 500 imputados e 50 condenados na Argentina. Muitos já estão sendo libertados porque o prazo de prisão preventiva já esgotou e essas pessoas, os processos ainda não se iniciaram. Então, para nós, descobrir dados sobre esses casos e fazer as conexões da participação brasileira na Operação Condor e operações anteriores à Condor de cooperação da repressão política no Cone Sul, e a importância de destacar a relevância do testemunho para a recuperação da verdade e da memória desse período, destacar a importância da justiça para a recuperação, o uso da justiça para a recuperação da verdade. Nós defendemos todas as formas de apuração da verdade, seja extrajudiciais ou judiciais, mas eu pessoalmente gostaria de destacar a importância que esses processos na justiça tiveram na Argentina, no sentido de aprofundar a investigação e os dados a respeito do que realmente aconteceu. Então, eu queria
agradecer. Há muitos dados novos sobre os casos brasileiros também, mas eu preferi destacar esses casos do Cone Sul, porque acho da maior relevância a palavra de ordem na Argentina, dos movimentos de direitos humanos na Argentina, eles familiares, que é não esquecermos, não perdoamos e não conciliamos. Essa palavra de ordem é muito importante para nós no Brasil, porque mostra que a perseverança e a mobilização social na Argentina conseguiu fazer com que essas palavras de ordem se tornassem parcialmente realidade. Essa referência argentina de que a mobilização da sociedade faz sim transformar a legislação, faz transformar as instituições, faz, enfim, construir uma democracia lá, pode nos inspirar, e a gente espera que os dados que a gente trouxe nesse livro, as denúncias que a gente está fazendo e apresentando, os pedidos de investigação que nós estamos fazendo, inspirem e produzam mudanças profundas na cultura e nas instituições brasileiras. Então, eu gostaria de agradecer muita gente que ajudou a fazer esse livro, mas em especial gostaria de agradecer, bom, já fez o papel, mas enfim, gostaria de agradecer o Flamarion, Malês, gostaria de agradecer ao Luiz Nunes Ferreira, ao Belisário, que tanto nos ajudou a fazer a edição de 95 e 96, e, bom, a todos os ex-presos políticos que, desde 69, 70, produziram essas listas que passavam secretamente pela segurança dos presídios, aos autores de ações na OEA que denunciavam essas torturas e as mortes e desaparecimentos, as denúncias apresentadas na Anistia Internacional que se transformaram em listas, em relatórios, os famosos relatórios 72 e 74, e principalmente aos familiares que desde 74 colhem dados, fazem esses dossiês, que produziram os primeiros dossiês em 79, depois os de 84, os de 95 e 96 e esses agora. Por último, gostaria de dizer que nós aproveitamos esse momento para fazer uma homenagem aos 105 militantes, homens e mulheres que foram assassinados ou desapareceram em São Paulo. Nós gostaríamos de fazer uma menção especial às duas mães que foram assassinadas porque denunciavam os crimes cometidos contra seus filhos, que é Josu Ângelo e Esmeraldina Cunha Carvalho. Através dessas duas mulheres, a gente homenageia todos os familiares que lutaram, que lutam pela verdade e justiça no Brasil. E gostaríamos, então, de propor que esses 105 militantes que foram assassinados em São Paulo, no estado de São Paulo, tenham uma homenagem permanente em uma das celas lá embaixo, antigas celas do Delta. A gente distribuiu o nome dessas pessoas, a gente espera que o nome, a fotografia e alguma menção à sua biografia seja registrada numa das celas e que, em especial, haja uma homenagem a Josu Ângelo e Esmeraldina Cunha e que se recupere a história de luta dessas famílias através dessas duas grandes mulheres. Além disso, a gente gostaria de dizer que a gente espera que esse livro ajude e estimule as pesquisas nas universidades, nas escolas, entre os jornalistas e nos colocando à disposição para debater essas histórias em todos os lugares. Mais uma vez, gostaria de agradecer e pedir que a gente faça 1 minuto de silêncio em homenagem a essas 105 pessoas
e essas duas mães que foram assassinadas em função da violência que fizeram. Mas em seguida eu passo a palavra para o Márcio Feliz de Silva. Obrigado, Janaína. Essa cerimônia, esse lançamento tem, evidentemente, um sentido político, emocional, homenagem, mas também possibilidade de uma luta. A gente vê aqui um curto-circuito entre morte e vida, entre o pessoal e o público, em certo sentido, essa fala da Janaína, essa fala da Janaína mostrou o que é essa memória viva e essa memória ativa, desse período da ditadura civil-militar brasileira. E também o encontro dessa luta contra o esquecimento, que a gente viu recentemente, nesse fato aí, essa questão aí levantada pela São Paulo, que a luta ela é contra uma boa parte da sociedade brasileira que insiste realmente em negar o que aconteceu durante esse período de 74 a 85. E eu fico realmente emocionado de ver esse público tão grande, que eu acho que é uma mostra, desse desejo de memória, desse desejo de luta, desse desejo de verdade que existe na nossa sociedade. Eu vou ler um pequeno texto que fiz aqui inspirado no livro O que é a ditadura, Mortes e Desaparecidos Políticos do Brasil, de 84 a 85, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, que a gente só tem a agradecer esse trabalho que é absolutamente fundamental. E eu acho que uma das minhas propostas, ele pode servir, eu acho, uma espécie de pedra de toque, talvez, para um processo de tornar o nosso país um pouquinho mais ético. Poucos livros têm a capacidade de nos deixar abalados e sem voz. O dossiê Ditadura, Mortes e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964 a 85, mostra o que um livro é capaz de provocar. Esse dossiê, o mais completo até hoje sobre o tema, contém a lista de 426 mortos desaparecidos por perseguição política na ditadura civil-militar brasileira, com informações inéditas e vários novos nomes de vítimas daquele regime. Além disso, ele possui inúmeros dados sobre a batalha de familiares em busca da memória e da verdade que se dispuseram a lutar contra a política de esquecimento, tanto dos comprometidos com a ditadura, como de políticos e de potentes facções de nossa sociedade que, desde 85, têm tentado barrar a reconstrução dos fatos terríveis que aconteceram neste país. Estes fatos são resumidos de modo muito sucinto nessa passagem do dossiê que eu cito. Eu cito uma passagem da introdução do dossiê, que é também um trabalho de historiografia muito importante. Cerca de 50 mil pessoas foram presas somente nos primeiros meses de ditadura. Há pelo menos 426 mortes e desaparecidos políticos no Brasil, incluindo os 30 no exterior, um número desconhecido de mortes em manifestações públicas, 7.367 indiciados, 10.034 atingidos na falha de império, em 707 processos na justiça militar por crimes contra a segurança nacional.
4 condenações a pena de morte, 130 banidos, 4.162 caçados, 6.592 militares atingidos, milhares de exilados e centenas de camponeses assassinados. E, até o momento, 24.560 vítimas de perseguições por motivos políticos foram iniciadas. Fim da citação. Este livro é um verdadeiro espaço de memória. Ele permite fazer uma homenagem àqueles que sacrificaram suas vidas por uma causa. As fotos que acompanham as biografias de cada um deles é um documento pungente do novo significado que as fotografias assumiram na América Latina, continente que foi pontuado por ditaduras violentas, durante as quais as fotos, muitas vezes, se tornaram o único documento que comprovava a existência dos mortos desaparecidos. São imagens presença de desaparecidos, imagens, corpo de indivíduos que tiveram seus corpos sequestrados, violentados e ocultados. O regime de exceção, sobretudo a partir de 73, ao apagar os rastros de seus crimes, procurou dissimular e esconder a barbárie. Nesse sentido, o esclarecedor texto de introdução a esse dossiê recorda uma matéria da revista Isto É, de 24 de março de 2004, chamada A Ordem a Matar, de Amaury Ribeiro Júnior. Essa reportagem, como lemos aqui, revelou trechos de um documento que confirma a intenção deliberada da cúpula das Forças Armadas de eliminar aqueles considerados irrecuperáveis de forma velada, sem chamar a atenção da sociedade. A revista tornou pública parte da ata da reunião que ocorreu entre os generais Ernesto e Orlando Geisel, Milton Tavares, Antônio Bandeira e o presidente da República, Emílio Gataúz-Zubek. Em maio de 73, eles redefiniram as diretrizes da repressão política, cujo principal objetivo era, eu cito, a utilização de todos os meios para eliminar, sem deixar vestígios, as guerrilhas rurais e urbanas, de qualquer jeito, a qualquer preço. Fim da situação. E a matéria continua. 2 grupos ultra-secretos, um no Centro de Informação do Exército de Brasília e outro no DOI-CORE de São Paulo, formados por pelo menos 10 pessoas, foram criadas então. Eles estavam autorizados a assassinar e sumir com os corpos e foram responsáveis pelo desaparecimento de cerca de 80 presos políticos entre 73 e 75. Assim, essas fotos são provas que, ao lado das biografias, tentam restituir a vida de pessoas cujas famílias perderam o direito ao habeas corpus durante a ditadura militar. Dando uma vida e uma paz aos desaparecidos, este dossiê permite a reconstrução de uma memória viva e ativa. É imprescindível que essas biografias e fotos sejam estampadas em livros de ensino médio para que as novas gerações criem uma consciência cívica e aprendam a valorizar a democracia. Como foi mencionado aqui agora, quer dizer, de extrema importância que é fundamental que esse dossiê seja acessível em todas as bibliotecas desse país. Desse modo, estaremos plantando uma cultura da memória, da qual também devem fazer parte os testemunhos de sobreviventes das atrocidades da ditadura. Testemunhos tanto no sentido jurídico, que a Janaína lembrou aqui agora, né, mas também testemunhos no sentido de depoimentos, livros, publicações, né, que no Brasil a gente tem comparativamente pouco, né, comparado com outros países da América Latina. Na Argentina já existe até uma crítica do que é considerado por alguns historiadores um excesso de testemunhos de espaço na memória. No Brasil sofremos o mal oposto. Vemos aqui uma grande escassez de testemunhos e pouquíssimos lugares da memória. Né? Aqui, esse DOT é uma exceção, mas se a gente vê o que acontece na Argentina, no Chile, onde todos os centros de tortura foram transformados em memoriais e arquivos, então, existe realmente uma genuína preocupação da sociedade em manter aceso esse passado. Né? Terrível, quer dizer, uma outra modalidade, né, de relação com o passado. Né? Tentar superar essa modalidade que sempre heroicizou, né, os grandes personagens da nação, mas mostrar esse outro lado da nação, mostrar esse lado dos violentados, né, pela nação, que eu acho que, historicamente, do ponto de vista da formação do povo, é mais interessante. Nessas biografias, sentimos soprar o vento das utopias e da força de renovação da sociedade que eram encarnadas por essas pessoas, na sua maioria jovens. Esta obra permite reativar os sonhos de uma geração que tentou erradicar a injustiça pela luta e autossacrifício. Criar espaço para que essa força utópica se manifeste em meio ao naufrágio do neoliberalismo é um dos resultados dessa potente obra. Deve-se destacar o modo como essas biografias são apresentadas no livro. Por ordem cronológica e indicando, quando é o caso, a relação entre os combatentes
que caíram em um mesmo episódio. Assim, o livro abre a possibilidade de se construir um contexto para cada morte. Isso é muito interessante. O livro ele tem realmente essa construção, né, que é cronotopológica. Né? Você consegue trilhar, né, o tempo e os grupos, os locais onde aconteceram determinados massacres, etc. O que também possibilita se formar essa memória desse passado. Eu cito algumas dessas biografias. Rapidamente, eu escolhi algumas mais curtas. Marilena Vilaboas Pinto. Ela foi morta no centro clandestino de tortura do Centro de Informação do Exército em Petrópolis, conhecido como Casa da Morte, conforme o relatório de prisão de Inês Etienne Romeu, divulgado em 81. Nasceu em 8 de julho de 1948, no Rio de Janeiro, filha de Feliciano Pinto e Avelina Vilas Boas Pinto. Morta em 3 de abril de 71, portanto com 23 anos. Militante do movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8. Era estudante de psicologia na Universidade de Santa Úrsula, tendo cursado até o 2º ano, quando, em 69, por sua participação no movimento estudantil, foi obrigada a viver na clandestinidade. Inicialmente militou a Ação Libertadora Nacional e, posteriormente, ligou-se ao MR8. Outra biografia. Antônio Sérgio de Matos, que foi morto na emboscada da Ponte São Moura, em São Paulo. Nasceu em 18 de fevereiro de 48, no Rio de Janeiro, filho de Armando Matos e Maria de Lourdes Pereira Matos. Morto em 26 de setembro de 71. Militante da Ação Libertadora Nacional. Estudava Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando iniciou sua militância política no agrupamento chamado Movimento de Ação Revolucionária. Fazia parte da Associação de Auxílio aos Reclusos que prestava assistência aos presos políticos. Em maio de 69, colaborou com a fuga de presos políticos da penitenciária Lemos de Brito, o que o forçou a viver na clandestinidade. No fim de 70, foi morar em São Paulo, tornando-se dirigente regional da ALN. Era acusado de ter participado da execução, em 15 de abril de 71, do então presidente da Ultragás e diretor da Fiesp, Alberto Henrique Boyersen, financiador da Operação Bandeirante, reorganizada depois como DOI-COD. O relatório dos Ministérios da Marinha e da Aeronáutica, encaminhado ao ministro da Justiça, Maurício Correia, em 93, mantém a versão policial, dada em 71, de que Antônio teria sido metralhado durante o assalto a um jipe do Exército. No entanto, as provas da morte dele, ele, na verdade, foi torturado até a morte no DOI-COD paulista. Foi enterrado como indigente no cemitério Dom Bosco, em Peru, na capital paulista. Em 75, sua família conseguiu retirar seus restos mortais e trasladá-los para o Rio de Janeiro, onde foi sepultado no sítio de seus pais, em Macaé. O primeiro pedido encaminhado à Comissão Especial de Mortes dos Desaparecidos Políticos foi apresentado por sua mãe, que faleceu em 2004, aos 82 anos, antes de a família obter o reconhecimento da responsabilidade do Estado pela morte de seu filho. Em um último caso, Lígia Maria Salgado Nóbrega foi vítima da chacina de Quintino. Nasceu em 30 de julho de 47, em Natal, filha de Gorgônio Nóbrega e Nelly Ruth Salgado Nóbrega. Morte em 29 de março de 72. Militante da vanguarda armada revolucionária Palmares. Ainda pequena, Lígia mudou-se para a cidade de São Paulo, onde estudou, terminando um curso de normalista no Colégio Estadual Fernão Dias Paz. Em 67, entrou no curso de Pedagogia da USP, sendo se destacado como líder do Grêmio da Pedagogia e foi buscar métodos modernos de ensino. Em 70, ingressou na VAR Palmares. Obrigada a viver na clandestinidade, mudou-se para o Rio de Janeiro. Estava grávida de 2 meses quando foi morta. Lígia foi morta por policiais do DOI-COD, Rio de Janeiro, entre 29 de março e 30 de abril de 72, depois de rendida. A família, que morava em São Paulo, só tomou conhecimento da morte de Lígia pela televisão. Pouco antes disso, policiais estiveram na casa de seus familiares buscando informações. Bom, são só 3 exemplos, tem 426 biografias com as fotos e, como eu falei, dentro desse contexto temporal e espacial. Esse livro também vai contra uma cultura do esquecimento típica do Brasil que, com o mito do homem cordial, procura negar a violência atávica de nossas instituições, notória desde a era colonial, com a dizimação dos índios e escravidão dos afrodescendentes. Essa tradição do esquecimento foi selada com relação à barbárie da última ditadura por um modelo de anistia que foi imposto em 69 pelos mesmos que procuravam acobertar os crimes por eles cometidos. Tratou-se então da usurpação de um projeto das oposições que visava uma autêntica anistia que permitiria o retorno dos exilados e a soltura dos prisioneiros políticos. Esse dossiê tem vários papéis a cumprir e devemos dar a ele toda a importância que merece. Ele também é um chamado pela verdade e pela justiça.
Mais do que nunca, é hora de abrir os últimos arquivos da ditadura e esclarecer a história de cada corpo enterrado em Palácio Comum. Mais do que nunca, é necessário completar o dossiê com outros detalhes sobre o que ocorreu nos bastidores da ditadura. O trabalho de memória faz essencial na construção de toda a sociedade democrática. Só é possível e será autêntico se crimes como os ocorridos naquela época foram devidamente esclarecidos e exemplarmente julgados. Os principais arquivos da repressão política, principalmente do Exército, Marinha, Aeronáutica, SMI e Polícia Federal, devem ser abertos. Além disso, como esse dossiê o reconhece, muito ainda deve ser esclarecido. Eu cito o que o próprio dossiê coloca com relação a isso. Não constam no dossiê os milhares de trabalhadores rurais assassinados. Os levantamentos realizados pela Comissão Pastoral de Terra entre 1º de abril de 64 e 31 de dezembro de 93 registram 1.781 assassinatos de camponeses, dos quais somente 29 foram a julgamento, e em apenas 14 casos houve condenações. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra registrou 1.188 assassinatos de 64 a 86. Não fazem parte do dossiê também as centenas de índios assassinados em conflitos de terra no Brasil. Fechado. Tudo isso deve ser pesquisado, esclarecido e medidas jurídicas devem ser tomadas. Trata-se de pensar o passado no e para o presente. É isso que devemos entender sobre o mote de memória ativa ou memória viva. A justiça dos fatos terríveis do passado permite não apenas o trabalho de luto e de memória dos mortos, mas também a construção de uma sociedade na qual seus membros serão todos igualmente parte da comunidade de direito. Só assim combateremos a nossa cultura da impunidade, irmã da cultura do esquecimento, e que abriga em seu seio a violência reproduzida diariamente pela sociedade brasileira e por suas instituições. Uma violência que é a triste continuidade de nossas tradições arcaicas. É essa mesma cultura da certeza da impunidade que também permite que nossos políticos promovam ainda hoje publicamente seus cínicos espetáculos de corrupção. Os deveres e direitos devem valer para todos, e não podemos perpetuar o vale-tudo das elites que causaram a opressão na maioria da sociedade. O julgamento dos responsáveis pelos crimes da ditadura deve servir de pedra de toque para uma nova sociedade mais ética e igualitária. Será isso uma utopia? Lutemos por ela. Eu concluo falando, esse dossiê insiste na tese correta, segundo a qual a questão dos mortos e desaparecidos não deve continuar a ser tratada unicamente como uma questão familiar, mas antes ela é uma exigência e um direito de toda a sociedade. Mas isso não impede de compararmos a situação dos mortos e desaparecidos em nossa sociedade com a de Antígona, que na tragédia do mesmo nome, do Sófocles, luta em vão para enterrar seu irmão, Ulisses. Creonte, o rei de Tebas, decretara a proibição desse enterro, impedindo assim que as honras fúnebres fossem prestadas. Esse decreto bania Polinices mesmo depois de morto e bloqueava o luto de sua morte. Diante da ação de Antígona, que tenta enterrar o irmão, Creonte aprende. Mutatis mutandis, vivemos essa mesma situação que inverte a ordem natural das coisas. Os mortos e desaparecidos ainda não foram enterrados e os vivos que tentam fazê-lo foram ou eles mesmos mortos, como no caso de Juju Angel, ou são, até hoje, relegados ao esquecimento pela sociedade. Este dossiê é uma importante arma contra esse esquecimento e contra a impunidade. Ele também é um ato de memória e homenagem aos que sofreram e aos que caíram na ditadura. Obrigado, doutor Paulo. Antes de passar a palavra para o professor Comparato, queria mencionar a presença da Rosalinda Santa Cruz, o Dulce Maia, da Elza Lobo, da Fernanda Coelho, da família Merlina, além da Ângela. Anunciar a presença da Isaura Boqueiro, a presença do Paulo Abrão, presidente da Comissão da Anistia. E eu tinha um papelzinho com outro nome que levaram.
que há representante do secretário da Justiça, o Dimitri Salles, representante do Luiz Antônio Marrei, secretário da Justiça do Estado de São Paulo. E queria lembrar, que esqueci alguns nomes, agradecer pela ajuda que nos deram para fazer esse livro, que é membro da equipe argentina de antropologia forense, André Saboia, diplomata da Embaixada Brasileira na Argentina, Carlos Lafogue, vice-diretor do Arquivo Nacional pela Memória na Argentina. Então, por favor, comparado. Caros amigos, essa é uma cerimônia de tristeza e de esperança. É uma cerimônia de tristeza que dificilmente pode ser apagada dos nossos corações e que deveria ser perpetuada nesse local. Eu imagino uma pequena sala onde quem quisesse poderia fazer uma meditação e aqueles que têm esse dom extraordinário poderiam fazer orações. Mas é também uma cerimônia de reconhecimento pelo trabalho valoroso que só mesmo as mulheres podem fazer, com amor, dedicação. O trabalho de Janaína Teles, de Criméia Schmidt Almeida, de Maria Amélia de Almeida Teles, de Suzana Lisboa, o povo brasileiro agradece. O mote é o direito à verdade. Mas o que é a verdade? Eu não estou aqui reproduzindo a pergunta cética do procurador romano Pôncio Pilatos a Jesus de Nazaré. Eu estou propondo uma reflexão profunda nesse momento histórico para o Brasil e para todo o Cone Sul da América Latina, como disse a Janine. Na melhor tradição ética, a verdade está intimamente ligada à justiça e ao amor. Na Bíblia, quando se diz que Yahvé é o Deus verdadeiro, é porque ele faz justiça, é porque ele vive da justiça. E é porque ele protege com amor aqueles que caminham a retidão. E recentemente, ou melhor, modernamente, o Mahatma Gandhi ressuscitou essa ideia de que a verdade é a justiça e o amor. E nesse sentido pode-se dizer que os mortos e desaparecidos, cuja memória celebramos e devemos continuar a celebrar, foram combatentes da verdade. Eles denunciaram com o sacrifício daquilo que lhes era mais precioso, a própria vida, a injustiça, a mentira, a violência da ordem capitalista. E é esse o grande veneno que intoxica primeiro o Ocidente e depois o mundo inteiro, desde o final da Idade Média. Ora, como já foi dito aqui, e eu quero insistir nesse ponto, nós temos, por tradição, uma dificuldade muito grande de entender essa ligação de verdade com justiça e amor. Um dos traços marcantes da oligarquia brasileira
cujo poder sempre se fundou no predomínio da riqueza material sobre a dignidade humana, é a sua dupla face. Os potentados brasileiros não cedem o passo a ninguém quanto à brutalidade, quanto à astúcia, enganar os outros e, sobretudo, quanto ao desprezo pela pessoa humana. Mas, externamente, nós temos sempre um sorriso nos lábios, nós temos sempre uma apresentação amena para o exterior, sobretudo, para o estrangeiro. Essa falsidade tradicional da nossa oligarquia chegou a enganar até mesmo grandes intelectuais, como Gilberto Freire. Em Casa Grande e Senzala, ele afirmou que a escravidão brasileira, o maior crime coletivo cometido nas Américas até hoje, a escravidão brasileira foi amena e adocicada. E que no curso dos séculos, por favor, palmas não, e que no curso dos séculos houve um amolengamento das relações escravistas. Como se vê, o lamentável episódio da Dita Branda, que um certo jornal de São Paulo levantou, conta com um ilustre precedente. E nem nisso houve originalidade do jornal. Mas, hoje, a nossa campanha é muito importante. Trata-se de exigir do judiciário brasileiro, dos juízes da nossa terra, uma interpretação decente da lei de anistia de 1979. Interpretar a lei de anistia no sentido de incluir subrepticiamente no seu âmbito de aplicação os agentes policiais e militares que assassinaram, torturaram, estupraram, é algo que clama aos céus pedindo vingança. Mas, curiosamente, isso continua a perturbar a consciência de muitas pessoas dignas, que consideram que é uma espécie de falta de compostura relembrar as imoralidades da nossa história. Eu quero informar que na arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, houve uma manifestação da Advocacia Geral da União que me pareceu absolutamente inadmissível. A Advocacia Geral da União resolveu contender com a Ordem dos Advogados do Brasil, como se a OAB fosse parte num litígio. A OAB quisesse alguma coisa para ela e a União Federal recusasse isso aí. Ora, quem deu orientação e até ordem ao advogado-geral da União foi o senhor presidente da República. Ele tem que se explicar perante o povo. Mas há outro fato que precisa ser conhecido. O processo está há meses na Procuradoria-Geral da República. Eu imagino que o assunto seja tão delicado, tão complexo, tão difícil de discernimento, que exige um trabalho apurado por parte do chefe do Ministério Público Federal. Mas, Deus de misericórdia, desde quando esse problema surgiu no país? Eles não dizem com um sorriso de desprezo, imagina, se vocês querem
pôr novamente em discussão uma lei de 79? Será possível que a Procuradoria-Geral da República não tivesse ainda examinado o assunto? Ora, com a lei de anistia, nós estamos a repetir o episódio da anistia decretada por Getúlio Vargas em abril de 45, nos estertores do Estado Novo. O decreto do ditador só se referiu a presos políticos. Não fez a menor referência aos algozes chefiados por Filinto Miller, responsáveis pelas mesmas atrocidades cometidas no período pós-64. Exatamente as mesmas. Eu tenho parentes que ficaram no famoso navio ancorado na Baía de Guanabara. E na época, nenhum partido político de esquerda exigiu que pelo menos se soubesse quem eram esses esbirros. Quem eram os militares e policiais que mataram, torturaram, estupraram. Na verdade, como advertiu o filósofo Jorge Santayana, os que se recusam a relembrar o passado são condenados a repetir. E é por isso que nós não podemos ficar só nessa tristeza ou nesse nojo que suscita esse conjunto de arbitrariedades e de delinquência. Nós precisamos caminhar para a esperança, programando ações consequentes. Uma das melhores qualidades da advocacia do Ministério Público é a ação, é a iniciativa. E nós temos que organizar essa iniciativa. Em primeiro lugar, trata-se de sublinhar o fato de que não basta a identificação e o reconhecimento da responsabilidade dos autores diretos dos crimes de repressão política do regime militar instaurado em 64. É indispensável nomear e pôr em evidência todos os criminosos ocultos daquele período sombrio da nossa história. A saber, os chefes militares e ministros civis que comandaram, apoiaram e justificaram os sequestros, mortes e torturas de opositores políticos. Os empresários que financiaram conscientemente o terrorismo de Estado. Os intelectuais orgânicos do regime, que dentro e fora das universidades colaboraram com a repressão criminosa, denunciando, e muitas vezes até assistindo a sessões de tortura. Os médicos e enfermeiros que deram apoio às sessões de tortura, familiares, os religiosos, que também apoiaram a abominação da desolação prevista pelo profeta. É preciso que a Igreja Católica saiba, compreenda e reconheça que colaborar com o assassínio, a tortura, é algo infinitamente mais contrário, digamos, à transcendência de Deus na justiça e na verdade, do que ter relações sexuais com uma mulher e ter filhos, mesmo sendo visto. Muito bem, muito bem. A Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, que elaborou esse magnífico dossiê, propôs a instituição oficial no Brasil, analogamente ao que foi feito em vários outros países que saíram de regimes políticos violentamente repressivos, de uma comissão da verdade
encarregada de apurar a identidade de todos os responsáveis pelos crimes cometidos durante o regime militar. De minha parte, como não acredito que o Congresso Nacional tenha mais um desejo maior de legislar ou mudar a nossa legislação do que de organizar o turismo dos seus membros, eu entendo que nós não deveríamos esperar uma iniciativa do Parlamento brasileiro. Nós deveríamos criar um tribunal do povo, fundado na ética e nos direitos humanos. Esse tribunal, com o auxílio de profissionais da advocacia, do Ministério Público, devia fazer as investigações, ouvir os acusados, permitir que eles apresentassem esclarecimentos adicionais, fizessem até mesmo a sua defesa e depois julgar perante o povo brasileiro. E quando houvesse um veredicto condenatório, seja o réu morto ou vivo, pouco importa, se trata de um julgamento para a história, essa condenação comportaria, como se fez na França em relação aos colaboradores com a Alemanha nazista entre 1940 e 1944, a atribuição aos réus do label da indignidade nacional. Mas eu gostaria de completar. Nós não podemos ficar apenas na análise do passado. Nós temos que preparar o futuro da nossa gente, do nosso povo. O futuro deste Brasil em que viverão as minhas queridas netinhas que estão aí. É preciso educar. Educação física. Esse espaço deve ser algo central na educação das crianças. É preciso saber daquilo que o ser humano é capaz de fazer. Como dizia Aristóteles, pode ser o pior e o melhor dos animais. Ele pode praticar ações de uma sublimidade extraordinária. E pode aviltar completamente a espécie humana e a natureza, destruir a biosfera. É preciso que se organize aqui informações sobre o que aconteceu no passado e sobre os meios de controle do poder, qualquer que ele seja, da extrema-direita ou da extrema-esquerda. O poder muda a cabeça das pessoas. O professor Seligman tem toda a razão. Isto precisa entrar nos currículos escolares, pois até hoje a escravidão não entrou. E aí, então, nós poderíamos reconsiderar esses heróis cuja memória celebramos. O verdadeiro herói, na tradição literária, é aquela pessoa que é modelo. Claro, pode ser um modelo para o bem e para o mal. Mas ele sai da normalidade, ele sai do comum. Exatamente o que aconteceu com todos estes que morreram, desapareceram, foram torturados, foram desprezados, pisoteados. Eles poderiam ter se ocupado unicamente deles mesmos. De acordo com o ideal capitalista, poderiam preparar o seu pé de meia, se possível, não depositando nos bancos, em especulações, mas enfim,
poderiam preparar a sua própria riqueza, poderiam se consagrar unicamente aos prazeres pessoais. Estes jovens que têm a idade que tiveram meus filhos, eles se consagraram aqui a um ideal de transformação do Brasil. E deram suas vidas por isso. Então, nós temos, portanto, que pensar no comum dos mortais, que somos nós, indiferentes. Que não queremos entrar nesses assuntos. Como me disse uma vez, numa discussão, numa comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, não, isso aqui não remexa no passado. Não vamos pensar em outra coisa, muito melhor para nós todos. E eu me lembrei daquele discurso famoso que Péricles fez ao cabo de um ano da Guerra do Peloponeso. Os antigos tinham boas tradições nesse particular. Depois de um ano, havia uma espécie de armistício para enterrar os mortos com solenidade. Então, no momento de uma cerimônia de enterro dos mortos atenienses da Guerra do Peloponeso, no primeiro ano da guerra, Péricles lembrou: nós somos o único povo no mundo, dizia ele, que considera que o cidadão indiferente à vida política não é um cidadão ordeiro e pacífico, é um cidadão inútil. Mas eu vou mais além. Diante dos descalabros do capitalismo mundial, diante dos crimes cometidos por todos aqueles que se apoderaram do poder, o cidadão indiferente é cúmplice dessa delinquência. E um dia ele vai prestar contas, se não neste tribunal, no grande tribunal do Senhor do Universo. Muito obrigado.